Boa noite, meus irmãos. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Esse capítulo é de grande importância para todos nós, né? Porque a orientação de Jesus é que a gente ame o outro como a gente nos ama. Então, e o item que nós vamos falar é o item 10, a lei de amor. Então, vamos nos preparar, vamos fazer a nossa prece e agradecer a Deus e a Jesus nesse momento, aos bons espíritos que sempre têm nos auxiliado no entendimento dessa doutrina de amor, no entendimento desses ensinamentos, nos auxiliando a colocar em prática essas mensagens, essas lições, para que possamos melhorar a cada dia. Assim, Jesus, em teu nome, em nome dos bons espíritos que têm nos assistido, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos para iniciar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim seja. Então, meus irmãos, nessa noite, nós vamos conversar sobre essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca nas instruções dos Espíritos, que é essa lei de amor. E essa mensagem que Kardec colocou é a mensagem de um espírito que foi membro da Associação Espírita Parisiense, Sanson. Então a gente vê a consideração, né, que Allan Kardec tinha pelos seus amigos, o respeito que ele tinha pelos amigos que ele considerava aqueles que eram trabalhadores, que eram sinceros nos seus propósitos, que trabalhavam com seriedade. Ele considerava muito esses amigos. E Sanson, ele desencarnou em 1862. A mensagem que ele trouxe é de 1863. E o Evangelho foi publicado em 1864. Kardec publica essa mensagem desse espírito que era querido e amigo de Allan Kardec. Então, em razão disso, ele trouxe essa mensagem belíssima que consta do item 10, finalizando esse capítulo. Mas o importante é que Sanson, antes de desencarnar, ele passou por um padecimento muito grande. Ele contraiu uma enfermidade e ele estava sofrendo muito. Mas em nenhum momento ele reclamava do seu sofrimento. E ele tinha pedido a Kardec que, quando ele desencarnasse, que ele fosse evocado imediatamente, para que ele pudesse contribuir também, mostrando como teria acontecido a sua morte, o que ele havia sentido, como ele estava vivendo no outro mundo. Então, baseado nisso, um ano antes dele desencarnar, ele escreveu novamente para Kardec, lembrando-o de que Kardec deveria evocá-lo assim, no momento em que ele morresse. E foi isso que ocorreu. Quando ele desencarnou, e antes até dele ser enterrado, Kardec fez uma reunião mediúnica e ele foi evocado e ele se manifestou. Ele tinha pedido a Deus que ele pudesse, apesar das suas imperfeições, como ele disse, ele pediu a Deus que usasse de misericórdia para com ele
e que permitisse que ele contribuísse com a doutrina espírita. Que ele se manifestasse e também desse o seu depoimento a respeito do que ele havia encontrado no outro mundo. E foi permitido a ele. No momento em que ele se manifestou, ele disse que ele ainda estava um pouco perturbado em razão da sua desencarnação recente, mas que ele estava sendo auxiliado, né, pelos espíritos que participavam daquela reunião, principalmente São Luís, e ele pôde falar como ele se sentiu após a sua desencarnação. Então, é muito interessante também, porque Kardec, no momento que ele estava sendo enterrado, o corpo estava sendo enterrado, Kardec fez o discurso, né, para aquele amigo que estava se despedindo daquele momento da Terra, né? Então, Sanson é um ex-membro da Sociedade Espírita Parisiense e nos traz aqui essa sua mensagem. E ele nos diz logo no início dessa mensagem, ele fala assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Então, meus irmãos, a espiritualidade sempre tem nos orientado para que a gente aprenda a amar. Amar a nós mesmos, amar o nosso próximo, amar a Deus. Para que a gente aprenda essa lei do amor. Porque ela não é fácil. Não é fácil a gente amar alguém. Às vezes a gente diz que ama alguém, ama aquela pessoa, mas se a pessoa tem algum defeito, a gente já se retrai, né? E a gente vê o exemplo dos bons espíritos, quanto mais dificuldade a pessoa tem, quanto mais imperfeições ela tem, mais essa pessoa é amada pelos espíritos superiores. Eles, ao invés de afastar aquele que tem problema, eles mais os amam. Por quê? Porque eles sabem que aqueles problemas não ocorrerão permanentemente, que ele não vai ficar o tempo todo naquele estado, e que um dia também ele vai chegar à perfeição. Por essa razão, eles amam demais aqueles que estão errando. Eles não deixam de dar orientação porque a pessoa não faz o que foi orientado. Então, eles têm esse amor, principalmente por aqueles que erram muito. Não é como nós, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa estar errando, a gente já expulsa logo ela, já afasta do caminho, não quer mais saber porque aquela pessoa está criando problemas, está criando dificuldades, né? A gente já não quer mais se aproximar, né, daquela pessoa. A espiritualidade superior nunca faz isso. Trata sempre com amor e com carinho. Então, essa mensagem desse Espírito, né, ela é de grande importância para todos nós. E ele fala algo muito interessante, né, porque quando a gente estuda, né, estuda o Espiritismo, ele diz assim: havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Então, quando a gente ama aquilo que Deus prometeu para nós, todas aquelas aspirações nós vamos realizar, né? Porque a gente sai da terra já tendo aprendido um pouco esse amor, do qual os Espíritos têm nos falado constantemente. E ele nos diz mais, meus irmãos, ele diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros
o que quererias que estes lhes façam? Então, ele fala que o homem deve ter essa lealdade, essa consciência de que ele deve fazer aos outros aquilo que ele quer que seja feito com ele. E às vezes a gente quer receber, mas a gente não quer dar. Ele procurar em torno de si aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, estão passando por sofrimento, e auxiliar essas pessoas, orientá-las para que elas próprias, com essa orientação espiritual, porque às vezes foi uma prova que esse Espírito pediu para ele, e nós, ao invés de desdenharmos daquela prova, de fazer julgamento daquele Espírito, nós precisamos, sim, auxiliar, para que ele possa vencer naquela existência aqueles desafios pelos quais ele está passando. Então, meus irmãos, essas orientações da lei de amor são de grande importância para todos nós, como nós já falamos, encarnados e desencarnados. Mas Jesus também, já há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, nos trouxe orientações nesse sentido. E o evangelista Mateus anotou as respostas da sabedoria do Mestre quando ele, naquele diálogo, é interrogado por alguém a respeito de qual era o maior mandamento da lei. E Jesus responde. Aquela pessoa indagou Jesus de qual seria o maior mandamento da lei. Ele responde, porque ele queria colocar Jesus em prova, né? E perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, Jesus, naquele momento, responde aquela pessoa que eu questionava a respeito do maior mandamento da lei, que era amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. A gente sabe, porém, que há uma dificuldade muito grande em nós nos amarmos. A gente sabe disso. Muitas vezes a gente não se ama. A gente diz que ama o outro, mas a gente não nos ama. E às vezes a gente nem pensa nisso. Se nós nos questionássemos, será que realmente eu me amo? Será que eu gosto de mim? Porque às vezes a gente não gosta de si próprio. Como é então que nós vamos gostar dos outros se nós não gostamos nem de nós? Como é que a gente vai fazer pelos outros aquilo que a gente não faz por nós mesmos? Então é importante a gente avaliar essas questões e colocar em prática esse amor por nós mesmos. Mas voltando àquela questão do grande mandamento, o homem, querendo dar continuidade, ele pergunta a Jesus quem seria o seu próximo. Nós já vimos essa questão muitas vezes. E a gente sabe que a gente só aprende pela repetição. Quanto mais nós repetimos determinado tipo de lição, mais nós aprendemos. Porque toda vez que nós repetimos aquela lição, tem algum detalhe, tem algo novo que nós não vimos, que nós não percebemos. E a gente pensa, mas peraí, mas isso estava ali mesmo e eu não vi, eu não percebi esse detalhe, é verdade. Às vezes, aquela simples palavra constava ali daquele texto e a gente não tinha visto. A gente não tinha percebido numa primeira lição, numa segunda, às vezes até em algumas lições. Mas tem um dia que a gente vai perceber claramente.
E essa parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, reflete isso. Às vezes a gente vê essa parábola várias vezes, mas quando a gente retorna, que ela é contada novamente, a gente fala, não tinha percebido isso. O que realmente significava aquela passagem que Jesus contou. Então nós vamos repetir aqui um pouco essa palavra, né, para que a gente avalie, né, esta questão do amor ao próximo. Então, ele pergunta quem seria o meu próximo. Jesus, ao invés de responder diretamente, o mestre conta aquela história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi atacado por ladrões, né, e foi despojado de todos os seus bens e ficou ali ferido no chão, semi-morto. Passaram por ali 2 religiosos, né, que, como a gente sabe, poderiam ter ajudado aquele homem, né? Poderiam ter ido lá por quê? Porque o religioso é aquele que conhece, né? Ele sabe da lei de Deus, ele sabe das leis de Deus, ele sabe que tem que amar o seu próximo e que independe do próximo, se é aquele que é do seu grupo, da sua religião, se seu vizinho, seu parente, independe disso. É o seu irmão em Deus. Mas os 2 religiosos passaram e foram embora, né, que era o sacerdote e o levita. Eles foram embora. Foram indiferentes à dor daquele que havia caído em poder dos ladrões. Mas vem um viajante, o bom samaritano. Se fosse um samaritano que não era tão bom, ia passar também e ia embora. Mas o bom samaritano, vendo aquela pessoa que ele nem conhecia, que estava ali no chão, caído, desceu do cavalo, se aproximou daquele irmão, deitou óleo e vinho nas feridas, pensou as feridas. Ele podia ter ido embora nesse homem, não, já tratei dele aqui, mas o que ele fez? Ele coloca o homem em sua montaria e leva até uma hospedaria. Então, naquele momento em que ele viu aquela pessoa, ele foi tomado da compaixão e da misericórdia por aquele irmão. E ali, ele fez tudo aquilo, levou aquela pessoa desconhecida, colocou-a em segurança na hospedaria e falou para o dono da hospedaria que, quando ele retornasse, se aquele homem tivesse gasto mais alguma coisa do que ele havia deixado pago, ele, ao retornar, ele pagaria o restante. Então a gente vê aqui a aplicação da lei de amor na prática do amor ao próximo, na convivência, né, do dia a dia com os nossos irmãos, porque às vezes você não conhece aquele que está passando por dificuldade. Porém, quando a gente estende a mão para esse irmão, praticando com amor, né, essa benevolência é a verdadeira prática da caridade e desse amor do qual Jesus nos fala. Então Jesus responde ao homem e pergunta a ele: quem você acha que foi o próximo daquele que se encontrava caído? O homem responde que foi o bom, foi aquele que o socorreu. Então a gente vê aí essa lição, que é uma lição que toca os nossos corações, que toca os nossos sentimentos. Porque às vezes nós, tendo certo conhecimento, às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, né? E às vezes a gente não ajuda, né? Às vezes a gente acha que outra pessoa vai ajudar, ou alguém que pode auxiliar isso aí, e deixar passar essa oportunidade de auxiliar o nosso irmão que está necessitado. Então, é importante, meus irmãos, que a gente aprenda a auxiliar os nossos semelhantes, os nossos irmãos,
na medida do que nos for possível. Mas a outra orientação de Jesus, conhecida como a regra de ouro, né, que complementa este ensinamento, né, que é o maior mandamento da lei, e que Mateus e Lucas nos apresentaram. E que diz o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus. E Lucas diz: como quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Então, meus irmãos, é como a gente quer que os outros nos tratassem em determinada situação. Se nós gostaríamos de ser tratados daquela maneira, com educação, com carinho, com respeito, dessa mesma maneira nós precisamos tratar os nossos irmãos. Porque todos nós gostamos de ser bem tratados. Gostamos de ser amados. Tem uma história que já foi contada várias vezes, mas que nós vamos também contar novamente, que é uma história de Chico, que é muito interessante porque nós sabemos que Chico Xavier, era um homem desprendido dos bens materiais. E ele, certa vez, estava em casa e ele possuía 2 ternos. E as pessoas que cuidavam, que estavam ali na casa dele, estenderam um dos ternos próximo à janela e veio alguém e furtou aquele terno. Levou o terno embora. E as pessoas ficaram injuriadas, né? Não, como é que pode? Chico Xavier, um homem tão bondoso, um homem desprendido dos bens materiais, como é que pode alguém chegar e roubar do Chico? Não, isso não pode ficar assim. Nós vamos ter que pegar esse ladrão. Vamos preparar uma armadilha para ele e quando ele aparecer, nós vamos pegá-lo. E aí, aquele pessoal combinou, né? Combinou que iria preparar um saco com roupas, deixar no mesmo local e quando aquela pessoa chegasse, o ladrão chegasse, que pegasse o saco, eles iam agarrá-lo e levar para a prisão, né? E Chico está ouvindo toda aquela conversação. Em determinado momento ele chamou o pessoal e falou assim: tudo bem, vocês querem pegar o ladrão, né? Querem pegar aquela pessoa, mas eu gostaria de participar. Mas o que você vai fazer, Chico? Não, eu posso ficar vigiando. Não, mas será que você vai... O que você vai fazer se o ladrão aparecer? Você não tem condição de pegar ele? Na hora que ele chegar, eu vou gritar e vocês vêm correndo e pegam ele. E a pessoa ficou meio contrariado, né? Mas aceitou. Então colocaram lá o saco, prepararam toda a armadilha, né? E o ladrão passou num determinado momento, o Chico estava olhando para ele, ele foi lá, meteu a mão pela janela, pegou o saco com aquelas roupas e foi embora. Quando ele já se encontrava longe, Chico começou a gritar, e o pessoal veio correndo, como chegar, mas cadê o homem, Chico? Não, o homem foi embora. Mas como? Mas você falou que ia chamar? Não, ficaram aborrecidos com ele. Tudo bem, o homem foi embora. Passaram-se alguns anos. Chico Xavier estava em determinado local, quando aparece uma pessoa, um homem. Chegou e falou para ele: Chico, eu queria conversar com você. Eu queria te pedir perdão. Ele: por que, meu filho? Eu nunca fiz nada para você, você nunca me fez nada de ruim. Por que você está me pedindo perdão? Chico, eu fiz sim. Eu roubei um terno seu e depois roubei um saco de roupa que estava também na sua casa. Mas quando eu cheguei em casa, que abri aquele saco de roupa, você tinha colocado um bilhete para mim. Vai em paz, meu irmão. E naquele momento, aquelas palavras tocaram fundo no meu coração. E daquele momento em diante, eu nunca mais roubei nada.
eu me arrependi de tudo que eu já tinha feito e passei a trabalhar arduamente. Eu nunca mais mexia nas coisas alheias. Então a gente vê essa história, meu irmão, da benevolência, né? Da atitude de Chico diante daquela situação. Porque os outros também, né, que conviviam com ele, já queriam pegar o homem e prender, né? Colocar em prisão porque tinha roubado roupas. Né? Então, às vezes, a gente quer que o outro faça por nós aquilo que nós poderíamos fazer por ele. É importante esse sentimento. É importante nós desenvolvermos esse sentimento. Porque, como nós sabemos, meus irmãos, todos nós somos aprendizes da lei de amor, da lei de caridade. Todos nós estamos aqui estagiando. Todos nós estamos nessa busca de aprender como amar a nós mesmos, como amar o outro, como amar a Deus. É essa lei universal que vai fazer com que todos nós venhamos a evoluir. E o nosso planeta também, quando nós tivermos aprendido essa lição, o nosso planeta também vai evoluir. Nos mundos mais avançados, nos mundos mais desenvolvidos, nós temos notícia que ali predomina a lei de amor, a lei do progresso, a lei da sabedoria. Né? Essas leis divinas que impulsionam o progresso, tanto moral como espiritual, predominam nesses mundos mais desenvolvidos, nos mundos mais avançados. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, nós que somos aprendizes dessa lei de amor, de caridade, de assistência ao nosso próximo, quando nós realmente nos dedicarmos a esse amor, nós vamos estar contribuindo tanto com o nosso progresso individual, quanto com o progresso do nosso planeta. E vamos deixar esse planeta numa condição melhor do que nós aqui chegamos. Assim, meus irmãos, vamos vivenciar essa lei, né? Porque nesse momento, né, todos nós temos visto as nossas comunidades, temos visto as pessoas também trabalhando a fraternidade, trabalhando o amor ao próximo, distribuindo alimento àqueles que estão sofrendo, distribuindo remédios, auxiliando esses nossos irmãos mais carentes. E assim, todos nós, aprendizes desse amor, possamos realmente aplicá-la no nosso dia a dia, no relacionamento com os nossos irmãos. E assim seja. Muito obrigado.